Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: ainda que não exista uma explicação, quando fazemos com Deus, tudo começa a dar certo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo o mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando eu não acreditava em Deus, existiam coisas que eu duvidasse que poderiam acontecer na minha vida, principalmente em relação aos meus sentimentos. Era tanto tempo vivendo no meio de tristeza, de solidão, de desânimo, que a minha vida, ela parecia que era apenas aquilo. E ficava sempre uma sensação de que eu tinha que buscar alguma coisa. Se eu deixasse de ir em algum lugar, se eu deixasse de fazer alguma coisa, talvez aquela pessoa, aquele acontecimento que iria mudar a minha vida, estaria lá e eu iria acabar perdendo, estaria condenado a viver tudo isso. E assim, eu era um escravo, sem perceber, porque no fundo eu não tinha escolha. Ou eu ficava obedecendo aqueles rituais, aqueles sinais e aquelas coisas, acreditando que aquilo ia libertar a minha vida, ou eu ia passar em completa escuridão a vida inteira. Então, como Deus ele vivia longe de mim, eu não conseguia entender que existiam bons sentimentos. Eu não sabia o que era a esperança. Imagina uma coisa, quando uma pessoa morre, é sempre uma situação muito triste, uma coisa que ninguém gostaria de passar. Só que nós cremos no Senhor, cremos também que nós ressuscitaremos com Ele. Então a morte já não passa a ser um peso. A morte é apenas, olha, daqui um pouco eu vou com você, se assim Deus o permitir. Mas quando eu não acreditava em Deus, o que era a morte? A morte era simplesmente o fim. E não existia nada além daquilo. Como que você consola uma pessoa? Então, né? Não existe palavras, não existe consolo, não existe sabedoria, não existe nada. E Deus, ele nos dá um conjunto de ferramentas. Você imagina viver sem o perdão? É uma pessoa querendo ter a razão sobre a outra, é uma pessoa tentando maltratar a outra e é só isso. Você acha que pelo fato de você ter a razão, você tem o direito de fazer o que você quiser, porque a outra pessoa errou, você tá com crédito na mão. E assim a gente vai praticando mal de diversas formas, sem entender. E é justamente, Deus, eu não conseguiria explicar para você o que Ele causa, qual é a razão. Mas eu sei que depois que eu comecei a acreditar em Deus, as coisas elas começaram a dar certo. Então no começo eu não acreditava em Deus porque eu não conseguia entender. Hoje ainda eu continuo sem entender. Eu não consigo entender o que tinha lá no começo, quem criou Deus e isso e aquilo, e aquelas monte de perguntas que nós fazemos. Isso pouco importa. O importante é que a minha vida ela começou a mudar depois que Deus começou a participar dos meus pensamentos, que a minha boca começou a processar o nome de Jesus. Isso eu sei que trouxe sabedoria para a minha vida. Quando eu comecei a ler a palavra de Deus, o meu comportamento, os meus pensamentos e tudo aquilo que eu sentia que no passado eu achava que era normal, hoje eles se transformaram. Se eu volto lendo as poesias do passado, carregadas de dor, de tristeza, de dependência emocional, de desânimo, de loucura e de tudo aquilo, e hoje eu vejo aquilo, eu não consigo nem conectar a pessoa de hoje com a pessoa lá de trás. Parece que realmente aquilo que Deus diz, que Ele falar novas criaturas, é a verdade, porque aquela criatura lá de trás não tem jeito. Aquilo a gente não poderia definir como se tivesse vida, porque eu não tinha vida. Porque o que adianta o homem, como diz lá em Eclesiastes, viver 1000 anos se ele não puder gozar um dia da felicidade? Um dia você poder estar em paz, um dia você poder falar, bom, hoje eu vou ficar aqui, mesmo sendo final de semana. Hoje eu vou poder ficar tranquilo, mesmo sem precisar que outras coisas aconteçam.
hoje eu vou louvar o Senhor sem pedir nada em troca. Se a gente vai lá em Eclesiastes 10, versículo 2 e 10, a palavra do Senhor ela diz assim: para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo, mas para o tolo, o natural é fazer o que é errado. Se você deixa o machado perder o corte e não o afia, terá de trabalhar muito mais. É mais inteligente planejar antes de agir. Ontem nós falamos sobre a sabedoria de Deus, sobre ser sábio, e explicamos que a palavra de Deus, o Espírito Santo, é quem nos torna sábios. Então olha como o nosso comportamento começa a ficar correto quando a palavra de Deus está dentro da nossa vida. Para quem é sábio, é muito natural fazer o que é certo. E às vezes você quer pegar uma pessoa que nunca leu a Bíblia, nunca ouviu uma pregação, não conhece a Jesus Cristo verdadeiramente, nunca sentiu a ação e a unção do Espírito Santo, nunca orou da forma correta, nunca fez nada. E aí você quer que o comportamento dessa pessoa seja correto. Mas por que ele não faz o que é o certo? Porque ele não pode fazer o que é o certo. O certo só se faz quando Deus está conosco, quando nós estamos repletos do Espírito Santo. Então já não é mais uma questão de vontade. E você persegue pessoas. A fulana falou mal de mim. Ela é cristã? Cristã, quando eu falo, entregou a sua vida a Cristo, é convertida, lê a palavra de Deus, fala de Deus para as pessoas, ajuda a evangelizar, não mente, não faz fofoca, não se enfia em rolo. Não é. O que você queria que ela fizesse? Só me conta. Porque se nós pudéssemos fazer o bem sem Deus, nós faríamos o bem. Se nós pudéssemos ser felizes sem Deus, nós seríamos felizes. Alguém escolheu aqui ser triste? Não. Alguém escolhe ser fracassado? Não. Ninguém escolhe as coisas ruins. As coisas ruins, elas já vêm em nós. Só que a escolha é, quando eu escolho Cristo, Ele muda a minha vida, Ele muda as minhas coisas. Por isso as coisas começam a dar certo. Então, se você formou uma relação com uma pessoa que não é cristã, que não é sábio, sabedoria vem do Espírito Santo, uma vida cheia do Espírito Santo, e Deus não vai dar glória, e Ele não vai dividir a honra dele com pessoas que não merecem. Não que nós façamos algo para merecer, que nós possamos comprar ou conquistar a misericórdia de Deus. Nós não podemos fazer isso. Mas é verdade que pela natureza de Deus, pelo amor de Deus e por tudo que nós fazemos ao lado de Deus, Ele reconhece que nós dependemos dele, e nós também reconhecemos, e isso é dado de forma abundante nas nossas vidas. Mas para o tolo, é natural fazer o errado. E quem é o tolo? Alguém aqui falaria, eu sou o tolo. Ninguém falaria isso. Todos nós somos os tolos, quando nós estamos longe de Deus. Quando você busca os seus próprios interesses, quando você cuida das tuas coisas, cuida da minha família, o meu emprego, o meu trabalho, o meu filho, o meu marido, a minha mulher, o meu carro, o meu isso, o meu aquilo, é tudo teu, tudo do tolo. Porque o de Deus é nosso. Jesus, quando ora, o que ele diz? Pai nosso. Nossa, oração plural. Deus, ele divide as coisas. E nós, quando estamos com Deus, nós reconhecemos isso. Essa é a diferença. Então, é natural que o tolo, ou a pessoa que não conhece a palavra de Deus, que não é convertida, ela fazer tudo errado. Mas ele não podia ter me traído, ele não podia ter me enganado, ele não podia ter pego isso, não podia ter feito aquilo, não podia ter tirado, não podia ter roubado, não podia ter matado, não podia ter batido, não podia. Mas é só o que ele sabe fazer. Ele não conhece outro caminho. A bondade a gente ouve falar. Mas praticar é somente com Deus. Você ter o controle da tua vida é somente com Deus. Aquela voz parar de te infernizar é somente com Deus. Então, quer parar de ser tolo? Quer parar de fazer o errado? Precisa entregar a tua vida para Jesus. Precisa abrir a Bíblia todos os dias e ler, ouvir os devocionais. Tem pessoas que reclamam que o devocional é muito louco. Tem pessoas que escutam 1, 2, 3 vezes e ainda pegam outros e continuam. Porque a nossa oração, o nosso louvor, ele tem que durar até que o mal pare de ser sentido dentro do nosso coração. Todos os dias, quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço é agradecer ao Senhor por aquele dia. Depois eu já ligo o louvor
4 horas da manhã eu já ligo o louvor. Porque se o louvor e a adoração não começar, o Espírito quer ser bem recebido. Depois daquilo o meu dia começa. Senão eu sei que os meus sentimentos eles vão começar. Da mesma forma que você acorda com fome, a tua alma também. Não adianta primeiro você ligar a tua rede social e olhar tuas chips. É Deus, é o primeiro. É o alimento necessário para que todo o resto possa dar certo. E às vezes você está achando que vai inverter. Que é o trabalho que é o importante, que ele te dá o sustento. Tem gente que tem um sustento, mas não tem uma vida. Não tem a vontade, não tem nada. Se a gente continua lendo, se você deixa o machado perder o corte e não afia, terá de trabalhar muito mais. Quem é o machado? Como que eu afio o machado? Como que eu me torno sábio? Por que tem pessoa que parece que faz um monte e nunca tem nada? Porque o machado não está afiado. Então ela vai ter que ficar batendo cada vez com mais força. Cada vez ela vai ter que trabalhar muito mais. E nós que nos afiamos todos os dias, que permitimos nos ser exortados pelo Senhor, que encontramos na palavra de Deus a nossa luz e o nosso guia, todos os dias Deus ele melhora uma parte nossa, para que nós possamos fazer o certo do jeito certo e para que isso se torne natural. Então eu já citei para vocês, quando nós nos convertermos, o sentimento de querer beber, ele deixa de existir. Então não é uma coisa que eu faço porque eu fico me controlando ou porque eu tenho isso. Não, você não sente mais vontade. Então tudo aquilo que te atentava, tudo aquilo que te escravizava, tudo aquilo que é normal para todo mundo, já não é mais normal para você. E já não é mais uma questão de oportunidade. Talvez você estivesse uma festa open bar, ou se tivesse, sei lá, viajando para algum lugar que você pudesse escolher o que você quisesse. E lá tem tudo aquilo, todo tipo de bebida, todo tipo de comida, todo tipo de tudo. E aí, você vai aproveitar? Beber é aproveitar? Para mim a bebida ela é remédio da alma dos amargurados. Ontem nós falamos sobre a amargura, sobre o ciúme, sobre a inveja. E aí? Será que se eu tivesse cheio de Deus nesse lugar, eu iria sentir vontade de aproveitar? Aquilo para mim não é nem aproveitar. Esse é o ponto. Independente de onde nós estamos, independente das oportunidades que o mundo dá, as oportunidades que nos interessam é aquela que Deus está. Então não é através nem de comida, nem de bebida e nem de excesso que nós vamos nos satisfazer, pois a nossa satisfação vem da presença de Deus. Então, seja com muito ou seja com pouco, continuaremos satisfeitos. É mais inteligente planejar antes de agir. Então, se você sabe como as coisas acontecem, se você sabe o começo, o meio e o fim, ou se você quer fazer alguma coisa nova, a primeira coisa que você precisa fazer é se afiar. E o que é isso? Ter sabedoria, para você fazer o certo do jeito certo. Porque senão vai chegar lá na frente, você vai talvez conquistar as coisas, mas tudo que você conquistar você vai acabar gastando. Porque às vezes a gente pensa que uma pessoa é rica porque ela ganha muito dinheiro. Não, é porque ela não gasta. Porque se você ganhar muito dinheiro e gastar todo o dinheiro, você continua sem nada. Então é o acúmulo do que sobra que se torna prosperidade. Então nós temos que usar com sabedoria as coisas que nós temos. Nunca ser escravo das coisas que nós temos. Nunca acreditar que eu preciso disso. Não é a marca da minha roupa que define quem eu sou, mas são as palavras que saem da minha boca e as atitudes que saem do meu corpo. É dessa forma que nós colocamos um selo de uma marca de uma roupa que não tem preço. Jesus. Se a gente continua lá em Eclesiastes 11, versículos 5 e 6, a palavra diz assim: Deus faz todas as coisas. E como você não pode entender como começa uma nova vida dentro da barriga de uma mulher, assim também não poderá entender as coisas que Deus faz. Semeie de manhã e também de tarde, porque você não sabe se todas as sementes crescerão bem, nem se uma crescerá melhor do que a outra. Uma coisa que nós devemos todos saber: Deus faz todas as coisas. Tudo de bom que você
tiver, tudo de bom que você fizer, foi Deus quem fez através de você. Ele que permitiu, Ele que tirou o mal, Ele que abençoou, Ele que fez dar certo. Então, quando você olhar e achar que você terminou a faculdade, que você comprou a casa, que você conquistou, que você isso, você nada. Você nada. Deus fez. Então, eu preciso começar na relação de gratidão. Agradecer a Deus por tudo que eu tenho, por tudo que eu sou, pela oportunidade de viver, por acreditar em mim que eu possa ter um propósito, que eu possa cumprir ao seu lado. E ele deixa claro, você não pode entender. Nós não conseguimos compreender, é o que começa a flaca. Ainda que não exista uma explicação, ainda que eu não possa entender, ainda Deus faz todas as coisas. Não é a minha compreensão que torna o mundo. O mundo já estava aqui e vai continuar aqui. E às vezes a gente entra na arrogância de si mesmo, de querer dizer, olha, eu acredito, eu não acredito, não é. A vida, ela é simples, nós que complicamos. Queremos explicar coisas que não tem, queremos criar coisas que são desnecessárias, queremos nos apegar à morte, como se a morte eu precisasse ficar conversando com gente morta. Por quê? E aí, você vai ficar perdendo o teu tempo, porque outra pessoa cumpriu o propósito dela e Deus recolheu. E aí você vai achar. Então, se é Deus que faz todas as coisas, Ele entende todas as coisas. E quem que é você para ficar questionando aquilo que Deus faz? O dia que você tiver sabedoria, você vai compreender, a dor vai passar, a vida vai começar, o amor vai ser sentido, a esperança, a alegria, a paz e tudo aquilo. Sem isso, você vai continuar aí achando que a vida dos outros está acontecendo e a tua não. É melhor um dia na casa de Deus do que 1000 anos no inferno. E às vezes a gente não entende que não é o tempo, não é o que tem, é onde se tem, o que se tem, com quem se tem, é aquilo que se sente. Nós vivemos numa geração cada vez mais depravada, já pregamos sobre isso também, e está na palavra de Deus. Nada mais é do que a sombra do que deveria vir, e a verdade é Cristo. Semeie de manhã e também de tarde. Olha como nós não devemos ter descanso. E para nós, o que é semear? O que Cristo ele fala sobre semear? Semear é a palavra de Deus. Porque nós não sabemos quais são as sementes que vão brotar e as que não vão brotar. Mas nós devemos semear. E semear em quem? Só em nós? Ou será que Deus pediu para amar o próximo? Quem é o amor? Deus é o amor. Como eu amo o próximo? Entregando Deus? Onde está Deus? Está na palavra. Onde está a transformação? Está na palavra. Por que uma casa, quando o Senhor ele entra dentro, melhora a harmonia dentro da casa? Porque antes todo mundo fazia o errado como natural. Era o egoísmo, era não pensar no outro, era pensar apenas em si mesmo. Não tinha espírito de todo, não tinha senso de família, não tinha nada. Era apenas cada um pensando por si só nos seus próprios interesses e nada além disso. Já faz demais. O amor é aquilo que nos faz fazer além daquilo que os outros merecem, porque se é Deus que faz através de nós, é a misericórdia agindo no nosso comportamento. Só que eu não vou pegar a bênção de Deus e jogar no meio dos tolos. Eu não vou pegar aquilo que Deus me deu como certo e jogar para as pessoas que vão destruir tudo. Então, o divisor de águas de tudo é o arrependimento. A bênção é para o povo de Deus, não é para todo mundo. E às vezes a gente cai no equívoco e não consegue entender. Enquanto você não conseguir compreender isso, a tua vida ela vai continuar amarrada. Enquanto você não entender que você vai semear e nem tudo vai dar certo, e nem tudo vai crescer, mas você não vai parar por causa disso. Você vai continuar fazendo. Por quê? Porque esse é o nosso propósito, é isso que Deus nos pediu. É dessa forma que nós encontramos paz. O que adianta você ficar buscando os teus interesses e não ter paz? O que adianta essa vida vazia? O que adianta você ser como todo mundo? O que adianta você vestir a tua roupa mais bonita, fazer a maquiagem perfeita, pentear o cabelo, se dentro do teu olhar existe um vazio, que se as pessoas pudessem vê-las, iriam perguntar para você, como que você aguenta? Como que você aguenta?
É nas palavras duras que nós percebemos a dor do coração. Como estão as tuas palavras? Por que às vezes você tenta chamar atenção para a vida de outras pessoas para que as pessoas não percebam a sua própria vida? Por que você está lutando sozinha? Ou por que você está lutando sozinho? Por que você continua insistindo em estar perto das mesmas pessoas que estão tão perdidas quanto você? Enquanto aqueles que vêm da luz te chamam e você fica em dúvida, fica inseguro, fica desanimado, fica desmotivado, não sabe, acha que vai estar perdendo alguma coisa. Olha o começo da pregação de hoje. Era exatamente a forma que o mal escravizava, quando eu achava que estava perdendo alguma coisa. E eu já tinha perdido tudo. Eu já não tinha mais o que perder. Eu já não tinha mais para onde ir. Eu já não tinha mais o que fazer. Eu já não tinha nada. Hoje eu entendo que mesmo sem entender, pelo simples fato de Deus estar do meu lado, do Espírito Santo estar dentro do meu coração, as coisas elas vão melhorando. São perfeitas? Não. Vão ser perfeitas? Não. A vida está definida hoje? Tudo vai ser exatamente? Não. Mas ainda que tudo mude, uma única coisa não pode mudar: a minha relação com Deus. Erro, sou pecador, peço perdão, oro, converso, mas vou tentando porque aquela velha vida eu não quero, aquela pessoa lá de trás triste eu não quero mais pensar que eu gostaria de tirar a minha vida, eu não quero pensar que eu dependo de alguma coisa para poder me sentir feliz, para poder fazer algo porque eu não tenho coragem. Eu quero o amor sem limites, eu quero a felicidade, eu quero o sorriso, eu quero a paz, eu quero louvar, eu quero ver Jesus, eu quero ver Pedro, eu quero ver Paulo, eu quero ver Moisés, eu quero ver todo mundo. Eu quero estar no céu, eu quero fazer parte do reino, eu quero anunciar a mensagem de Deus, eu quero ver os tristes sorrindo, os desanimados, animados. Eu quero tudo aquilo que for de bom eu quero. Eu quero a sabedoria, eu quero o amor. Eu quero o amor. E somente o Senhor pode nos amar da forma que nós merecemos. Para de acreditar nas coisas erradas. Para de achar que uma pessoa poderia mudar a tua vida, quando a mudança está em Jesus Cristo. E a verdade está na sua palavra. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor possa te fazer. E eu falo todo dia. E é o que pode mudar a tua vida, o que pode te dar sabedoria é a palavra. Leia a palavra de Deus. Se arrependa dos seus maus caminhos. Reveja a sua vida. Reveja as suas escolhas. Pensa se você não está repetindo os mesmos erros todas as vezes, acreditando que a outra pessoa vai mudar ou que você pode mudar a outra pessoa, quando você não consegue mudar a si mesmo. A mudança que você espera está justamente nas mãos do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.